O Will Smith realmente roubou a cena e não foi só porque levou o Oscar de melhor ator pelo filme King Richard, Criando Campeões, e sim pelo tapa que ele deu em Chris Rock no palco da premiação. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. Constrangedor. Constrangedor. Foi um Oscar diferente. Se nos anos anteriores o normal era comentar as roupas das celebridades, este ano a cena de Will Smith virou o assunto mais comentado, principalmente nas redes sociais, né, Andressa? É verdade, viu? Uma cena com vários detalhes para a gente discutir. Muita gente defendeu a atitude de Will Smith por defender a esposa, outros disseram que ele perdeu o controle e a razão. E a brincadeira de mau gosto que o apresentador fez com a esposa de Smith. Para falar sobre esses e outros assuntos, conversamos agora com o psicólogo e nosso colunista Alexandre Brito. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Cacá. Alexandre, foi um ataque de fúria. Não foi? Foi. Como é que se explica algo assim, Alexandre? Tocou muito fundo em alguma ferida? Me parece, os relatos que nós tivemos hoje, né, eu sinceramente desconhecia, de que essas brincadeiras, esses ataques mesmo, porque alguns são bem grosseiros, do Chris Rock com a mulher de Will Smith já vem de tempos. Ali parece que foi uma gota d'água, né? Parece que em 2016, não me engano, 2015, também teve uma piada sobre esse sentido. Só que essa cena, tudo isso nos leva em consideração para repensar quando brincadeira sem graça é brincadeira ou deixa de ser brincadeira, né? Ou é uma ofensa. Ou é uma ofensa. Então, brincadeira sem graça não é brincadeira, não é? Então, isso até mesmo faz com que a gente repense, em primeiro lugar, antes de falar um pouco da agressão do Will Smith, sobre o status da piada hoje, da comédia, né? Em que quando eu rio da dor alheia, isso não tem a menor graça, apesar de, em geral, poder causar, às vezes a tragédia alheia, causar alguns sentimentos de graça, como a gente vê mesmo em vídeos cacetadas ou coisa assim. Mas, enfim, então a gente vê hoje que até a questão da dimensão ética da piada, ela está precisando entrar em questão. Então não é mais uma piada a todo custo para tirar uma graça dali que não tem graça, de uma tragédia alheia, de uma dor do outro, que seria justamente o caso, né? No caso dela, ela tinha, para a gente explicar, ela tem um problema chamado alopécia, que é uma doença capilar que acaba perdendo os cabelos. Então, na verdade, ele brincou com uma doença. É muito grave isso, é muito sério, né? Ainda mais se você considerar que a alopecia ela também tem ali características psicológicas envolvidas. Sem então, dúvida. Um relacionamento, seja com o trabalho, seja conjugal, seja como for, algo da sua história pode se manifestar em forma de alopecia. Então, é uma questão também que é uma psicodermatose, né? Tem relação psicológica. Então, ali deixa evidenciado então uma dor da existência da pessoa que se manifesta por meio da alopecia, e quando se faz uma piada nesse sentido, realmente você acaba ofendendo, né? Ela reage com os olhos na hora, ela não deixa de reagir. É interessante a gente perceber que ela se manifesta talvez silenciosamente, mas ao mesmo tempo ela mostra isso. E o Smith, ele passa o ato, ele não só não gosta, como ele reage do modo como ele foi afetado. Então, se ele se sente ali naquele momento agredido, ele agride, vamos colocar assim, né? Então, ele passa o ato, ele age diante de uma situação na qual ele não suporta mais conter aquilo ali de uma outra maneira. Infelizmente, ele reage de modo físico e violento, né? Mesmo que ele tenha se sentido violentado, né? Isso também traz uma questão de qual que é o limite da violência do homem, até mesmo na defesa com quem ele ama. Será que não é o caso do Smith, mas às vezes existem situações em que, defendendo uma mulher, depois ela é a própria vítima dessa situação de violência. Então, a gente pode levantar tantas questões com isso que aparece no Oscar, que é interessante que a gente acaba nem falando tanto dos filmes,
mas justamente Pois é. de nossa forma de conviver e lidar com isso, né? E é curioso, inclusive, até porque ela acabou tendo a sua situação, o seu estágio, inclusive até a sua doença mesmo, mais exposta pela reação de Will Smith. Quer dizer, muito possivelmente a gente nem ficaria sabendo desse episódio e mesmo da relação tensa entre eles se não fosse a reação dele, né? É curioso a gente também notar isso, não? Então ele é como se ele passasse de uma linha, de um certo limite ali, e esse limite que ele ultrapassa, ele deixa tanta coisa em evidência, né, que faz com que a gente questione ele próprio. Sim. Né? Então, assim, fica tanto a questão de uma piada, a importância da ética na questão da comédia, fica em evidência a relação do homem com a mulher também, porque ali no caso seriam dois homens e uma mulher, vamos dizer assim, né? Um comentando, o outro ali buscando uma defesa, mas irrompe, ele passa desse limite da questão da defesa para uma violência, ele passa o ato, vamos colocar assim, né? E que, em geral, não tem boas consequências, né? A gente, inclusive, está lendo a manhã toda hoje sobre a possibilidade dele, inclusive, perder o Oscar de melhor ator por essa atitude que ele teve durante a cerimônia, né? E lembrando também que depois ele pediu desculpas, chorou no palco, né? Então, acabou pedindo esse perdão e viu que realmente ele não tomou a atitude adequada, digamos assim, né? Então, outra coisa que eu li também, Alexandre, se fala que hoje ele estava defendendo, ontem no caso, né? Estava defendendo a mulher, era por ela que ele agrediu. Mas e quando ele se revoltar contra ela, será que ele vai tomar a mesma atitude, a mesma posição, enfim, né? É por isso que é importante a gente sempre tentar evitar, conter e ter mecanismos diante da violência que façam com que essa violência seja contida, com que essa violência tenha consequências, que essa violência seja evitada ao máximo possível. É claro, a gente não consegue prever o que ele é capaz de fazer, enfim, ou outro homem, mas combater a violência é justamente combater ela contra qualquer um. Então, às vezes você fala, olha, certo, talvez no lugar dele eu faria a mesma coisa, ou talvez eu pensaria e não faria. Né? Então, a gente pensar e não fazer é algo que a gente aprende com o tempo. Então, pode ser que a violência que ele acabou, né, manifestando seja algo que tem que ser repensado realmente. Rapidinho, eu acho, Alexandre, que o importante dessa participação sua aqui, ela mostra pra gente que todos os assuntos eles têm nuances, né? Não quer dizer que só o Will Smith estivesse errado, que só o Chris Rock estivesse errado. Existem facetas nesses temas todos, né? Isso é muito importante, Cacá, porque a gente acaba não colocando assim, criminalizando a gente acaba pensando como um todo, é muito mais importante do que você querer encontrar culpados. A gente está vendo que isso está se diluindo cada vez mais, e quando a gente vê que todo mundo está envolvido na situação, isso permite uma comunicação melhor, uma comunicação não violenta, uma responsabilização mais ampla, e assim a gente tende a tentar melhorar nossas relações sociais, né? Verdade. Obrigada, viu, Alexandre? A gente tinha tanto assunto para discutir. Ixi, muito. Se falasse também sobre o filme Coda, que é sensacional, que ganhou o filme de melhor filme, né, inclusive. Mas não deu tempo hoje, mas a gente volta a falar. Obrigada, Com certeza. Alexandre. Obrigado, pessoal. Até mais.